para aprender a pregar. Naquela época, os pregadores, eles eram um pouco diferentes. Eles tinham salários, então os pais colocavam os filhos na faculdade para eles aprenderem a pregar, e aquele foi um deles, mas ele não estava preocupado em viver a palavra, ele estava preocupado em aprender a pregar para manter uma vida boa. Naquela época, as igrejas, eles alugavam os bancos para que aqueles que fossem ouvir a palavra pagassem para sentar, e aquele dinheiro era dado aos pregadores da igreja. E ele começa na faculdade de uma forma completamente errada. Ele era tão errado que algum tempo depois ele foi preso, ficou 20 dias preso. Mas depois disso, Deus o visitava. Ele começa a buscar Deus agora de forma verdadeira, começa a ler a Bíblia, começa a se dedicar, começa a orar várias vezes durante o dia, e Deus agora transforma a vida daquele homem. Ele cresce, desenvolve o seu chamado, vive na presença de Deus. Ele agora monta um orfanato na sua casa para 20 órfãos. E Deus começa a trabalhar na vida dele, e através da vida dele, ele agora aumenta o orfanato. Agora já são 2.000 crianças. E ele não queria salário. Ele começa a mergulhar na fé. Ele começa a viver única e exclusivamente da fé. No final da sua vida, historiadores vão dizer que agora são 20.000 órfãos que ele, além de dar comida todos os dias, também fazia com que aquelas crianças tivessem estudo, tivessem roupa e tivessem saúde. Jorge Miller se rende à fé. Ele diz que ele tinha um caderno, e ele encorajava os irmãos daquela época a ter também um caderno de oração. No caderno de oração ele colocava um pedido, e atrás ele colocava a data que o pedido foi respondido. A história vai dizer que ele teve 5.000 orações respondidas, e nenhuma delas foi no outro dia, todas respondidas no mesmo dia. A história diz que um dia não tinha nada no orfanato para dar para os órfãos comerem no outro dia. Então eles chamam os viajantes, um doutor, para fazer uma oração, orar para que Deus desse condições. E aquele homem disse para Jorge Miller: mas esse horário, todos os comércios já estão fechados. E ele sabia disso, e ele começa a orar, pedindo a Deus. Depois de orar, eles vão dormir. No outro dia, pela manhã, todos os 2.000 órfãos tinham sido alimentados. Deus havia tocado em uma pessoa durante a noite, durante a oração de Jorge Miller. Deus visitou essa pessoa e disse: manda mantimentos para um mês, para o orfanato. Aquele homem se sentiu tão incomodado que ele se levantou à noite, chamou seus servos e mandou levar um mantimento que durasse um mês para aquele orfanato. Jorge Miller nunca soube quem foi que trouxe aquela comida, mas ele sabia em quem ele confiava, e ele está aqui essa noite. Jesus Cristo de Nazaré, ele está aqui essa noite para ouvir a nossa oração. 5.000 orações respondidas. Jesus pode responder a tua oração dessa noite. Jesus pode ouvir a tua oração essa noite. A fé é algo sensacional.
A fé é algo maravilhoso. A fé, na realidade, meus queridos irmãos, é um presente de Deus. Eu fui pesquisar um pouco sobre os efeitos da fé na medicina. A ciência biológica nos diz que a fé é o resultado da interconexão de diversas regiões cerebrais. Interconexões de diversas regiões cerebrais. Foi demonstrado através de estudos que as orações repetidas, elas diminuem os batimentos cardíacos e o ritmo da respiração, baixam a pressão sanguínea e reduz a velocidade das ondas cerebrais. É por isso que que a gente ouve muitas vezes histórias de médicos que ficam surpresos com os efeitos das orações feitas nos hospitais, por pessoas que vão lá para orar por outras e por pacientes que estão enfrentando problemas de saúde e muitas das vezes estão no leito, em fase terminal, e de uma forma espantosa são curadas. São os efeitos da fé que alcança a vida dessas pessoas. É por isso que a fé é um presente de Deus. Hebreus capítulo 11, como eu disse, a galeria dos heróis da fé, o escritor, ele faz para a diáspora. Ele está escrevendo para a diáspora. O que é isso, irmão Kennedy? São crentes judeus que estavam fora da Palestina, e acredita-se que naquela época eles estavam sofrendo uma perseguição sem precedentes pelo imperador Nero no ano 64 depois de Cristo. Então o escritor aqui escrevendo, irmãos, é por isso que eu acho lindo a Bíblia, porque ela contém histórias. Quando você começa a ler de Gênesis, Apocalipse, você vai ver história de pessoas normais, como eu e você, mas que foram absurdamente usadas por Deus. O escritor aqui está trazendo uma palavra de fé para esses homens, para que eles permaneçam, para que eles retenham firme a fé em Jesus Cristo, porque mesmo sabendo que neste mundo iremos sofrer perseguição, nós cremos que um dia nós iremos estar com Jesus nos céus de glória. É por isso que nós abandonamos a nossa vida pregressa e hoje nós estamos aqui. É porque no capítulo 21 de Apocalipse vai dizer que Deus, aleluia, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais clamor, nem dor, nem morte, porque as primeiras coisas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. E quando chegou a casa, os servos se aproximaram. E aqui eu finalizo. Jesus chegou na casa. Jesus está aqui. Hoje é a noite de você se aproximar dele. Hoje é a noite de eu e você nos aproximarmos dele. Talvez um dia você fez parte do vocal da igreja, mas por algum motivo você se afastou. Jesus está dizendo: eu estou na casa, e hoje é noite de nós nos aproximarmos novamente dele.
Você não está aqui à toa, você não chegou aqui essa noite à toa. Você veio aqui porque Deus tinha uma palavra no teu coração, porque Deus queria falar com você, porque Deus quer mudar a sua vida, a sua história, a sua família, irmão Kennedy. Mas você está falando isso porque você não conhece a minha vida. É bem verdade, irmão. Eu não conheço, mas aquele que conhece está aqui essa noite e quer ter um encontro contigo, quer mudar a tua história, quer te fazer uma nova criatura. E quando chegou a casa, os servos se aproximaram dele. Estamos vivendo as últimas horas. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. A qualquer momento Jesus pode voltar. Os sinais estão todos aí. A Bíblia está se cumprindo literalmente. Todos os sinais estão se cumprindo. Projetos, leis. Agora há pouco um pastor foi preso em Pernambuco por pregar contra algumas ideologias. Está preso até hoje. Sabe o que é isso? A perseguição está se aproximando no Brasil, um país que antes era livre para a pregação do Evangelho. E alguns crentes estão preocupados. Esse dia eu vi uma publicação de um amigo, de um jovem amigo, e ele estava preocupado com quem persegue ele na igreja. Ah, porque eu tenho e quem não tem persegue quem tem. É porque eu prego e quem não prega persegue quem prega. E eu fiquei entristecido com isso, porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos ouvindo mensagens que inflamam só o ego humano. Pregadores estão colocando quem está aqui em cima contra quem está lá embaixo, quem está lá embaixo contra quem está aqui em cima, quando na realidade, irmãos, nós devemos caminhar juntos. Nós não somos inimigos, nós não estamos em competição, nós não estamos competindo para ver quem prega mais, para ver quem canta mais. Não, nós estamos caminhando a caminho do céu. E eu disse para ele: meu irmão, ele cortou um trecho de uma mensagem e colocou lá esse corte da mensagem, onde o pastor falava isso, uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem que só fala do homem e tira Deus do centro. Nós precisamos falar de Jesus. É porque Jesus é que muda o homem não tem poder, Israel, de mudar o homem, não. Nós não temos, irmão Carlos, o poder de transformar o homem. Nós apenas jogamos a semente, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Geração mimimi. Ah, porque fulano não dá para o Senhor, para mim eu não vou mais na igreja. Irmão, nós vamos continuar. Os dias difíceis vão vir, as dificuldades espirituais vão vir. Eu tenho um problema muito grande. O irmão Carlos estava lá em casa esses dias, a gente estava conversando, eu confidenciei a ele. Tem um problema espiritual muito grande. É de começar uma coisa muito bem e não dar seguimento a isso. Eu tenho esse problema e peço a Deus todos os dias para Ele me dar forças, porque quando eu começar algo, eu começo em 320, não é nem em 120. Mas à medida do tempo eu começo a esfriar e começo a não continuar. Mas nessa noite, Jesus,
nos trouxe aqui para mudar a nossa história, a nossa vida e nos fazer caminhar, continuar. Nós iremos continuar, nós iremos prosseguir, nós iremos chegar até o fim, não porque nós somos bons ou mereçamos, mas porque a graça, que é o favor imerecido de Deus, vai nos alcançar todos os dias. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.